Olá, o meu nome é Capitão Adonis e eu vou apresentar o nosso trabalho realizado em conjunto com o Felipe, do Laboratório de Guerra Eletrônica do ITA, e o professor Renato Machado, também do Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Esse trabalho foi concebido a partir de uma pesquisa realizada ano passado no curso de especialização em análise do ambiente eletromagnético, motivada pela modernização das aeronaves Eco 99, em que foi adquirido um novo sistema MAGE na faixa de não comunicações, o qual opera integrado com o equipamento RWR. Equipamento este, por sua vez, vem sendo operado no esquadrão pela primeira vez, daí a necessidade de conhecermos melhor esse tipo de equipamento para que possamos operá-lo da melhor maneira possível. Conhecendo também as capacidades do Laboratório de Guerra Eletrônica do ITA, e mais especificamente do Excalibur, concebeu-se então a utilização do Excalibur no seu modo de testes conduzidos para avaliação das relações de compromisso na obtenção de ângulo de chegada a partir do método de comparação de amplitude. Então, naquela pesquisa realizada no passado, obteve-se alguns resultados. Em um dos resultados, notou-se que há um erro na determinação de AOA que vai depender da relação sinal-ruído, a qual depende do ângulo de apontamento entre as antenas. Com isso, a partir daquele resultado, foi feita essa nova pesquisa, cujo objetivo é modelar e analisar analítica e experimentalmente o erro de marcação de AOA em função da variação da relação sinal-ruído em sensores RWR que utilizam o método de comparação de amplitude. Para que esse objetivo seja alcançado, foi estabelecido um roteiro em que inicialmente é apresentado o método de comparação por amplitude em sensores RWR. Na sequência, é apresentado o modelo matemático do erro de acurácia de AOA devido à variação da relação sinal-ruído em um arranjo de duas antenas, para que na sequência a gente possa, com essa fundamentação teórica, apresentar a demonstração experimental realizada, e aí a partir desses experimentos que foram feitos, apresentar aos senhores alguns resultados, analisar esses resultados, para que por fim possa ser feito uma conclusão dos resultados obtidos. Então, inicialmente, é importante que se conheçam algumas características de um sensor RWR, que nada mais é do que um receptor de alerta radar, cuja finalidade principal é prover informações de letalidade, distância e localização de emissores radar dentro de um cenário eletromagnético de batalha. Então, para que isso seja possível, os RWR normalmente eles são compostos por um arranjo de antenas de banda larga que opera usualmente na frequência de meio a 18 GHz. Essas antenas elas são espaçadas ao redor da aeronave de modo a prover uma cobertura de 360 graus dessa aeronave e, consequentemente, termos uma probabilidade de interceptação de sinais de 100%. Com isso, espera-se que o RWR seja capaz de fornecer informações fidedignas, desprovidas de ambiguidade. E aí, nesse contexto, o AOA ele reveste de grande importância, dado que ele é o parâmetro utilizado no processo de interleaving das emissões. E, além disso, é o único parâmetro que não pode ser alterado com facilidade pela ameaça radar. Então, a gente tem aqui nessa imagem, de forma a ilustrar, uma aeronave sendo iluminada por diferentes emissores radar, e o RWR dessa aeronave ele deve ser capaz de identificar cada um desses emissores, distingui-los entre si e prover informações de localização, letalidade e distância desses emissores em um display conforme esse que está sendo apresentado aqui, para que o operador, aqui no caso o piloto, tenha consciência situacional e possa realizar as manobras necessárias dentro daquele cenário que ele está inserido. Então, para que o ângulo de chegada ele possa ser obtido, existem diferentes métodos nos sensores RWR para a obtenção desse parâmetro, mas o escopo desse trabalho aqui restringiu-se na análise do método de comparação de amplitude, tendo em vista que esse método é hoje em dia o método mais utilizado na determinação de ângulo de chegada em sensores RWR, dado o seu caráter de simplicidade e o seu rápido tempo de processamento. Para que esse método possa ser entendido, nós podemos visualizar essa imagem aqui, em que ao incidir sobre esse arranjo de duas antenas uma emissão, é feita a comparação na potência na saída entre cada uma dessas antenas e então obtido o valor do ângulo de chegada. A cada uma dessas antenas é atrelado um ganho, é associado um ganho a ela, que para o caso do nosso trabalho nós consideramos antenas do tipo espiral plana, também amplamente utilizada em sistemas RWR, cujo padrão de radiação pode ser bem aproximado para um padrão de radiação horizontal gaussiano, representado aqui por esta equação. Então, ao comparar-se o ganho associado a cada uma dessas antenas do nosso arranjo
do RWR, é feita uma relação de amplitude entre elas, e aí considerando essa variável K para uma condição de meia potência, nós obtemos aqui um valor de AOA representado pela variável θ, que é dado pela relação de amplitude em decibéis das antenas vezes a largura de feixe das antenas ao quadrado sobre 48α, que é o squint angle, ou seja, o ângulo de deslocamento entre as larguras de feixe daquela antena. Então, a partir dessa equação que nós encontramos, nós podemos obter o valor de AOA. Entretanto, nesse modelo matemático existem fontes de erro que podem afetar a medição de AOA no sensor. Para o escopo desse trabalho, nós nos restringimos a uma análise do erro de acurácia de AOA devido ao ruído, que vai ser função da variação de amplitude em relação ao ângulo de chegada. E de acordo com as bibliografias estudadas nessa pesquisa, nós temos que o erro de acurácia de AOA pode ser dado pelo erro devido ao ruído, dividido pela relação de amplitude entre as antenas do arranjo em relação ao ângulo de chegada. Considerando ainda, então, que o erro devido ao ruído é função apenas do erro devido ao ruído térmico e que os ruídos são descorrelacionados entre si em cada um dos canais, nós temos que o erro devido ao ruído é dado por essa segunda expressão, onde, ao desenvolvermos essas duas equações, nós temos uma expressão final que o erro de acurácia de AOA ele vai depender exclusivamente das variáveis aqui elencadas, que são apenas parâmetros das próprias antenas do nosso arranjo. Então, aqui a gente vai se restringir no nosso trabalho a uma análise do erro devido à variação da relação sinal-ruído, que é a função do ângulo de apontamento entre as duas antenas, que vai ser demonstrado a partir da demonstração experimental a seguir. Para a nossa demonstração experimental, nós utilizamos então o emulador de sinais radar Excalibur DRS, que é um equipamento capaz de emular sinais nas faixas de meio a 18 GHz, por meio de 8 portas de saída de RF, em que pode ser gerados até 32 sinais radar complexos simultâneos. Esses testes eles podem ser realizados em seu modo irradiado, em que o sinal é irradiado por meio de antenas, ou então no modo conduzido, em que o sinal de RF ele é gerado diretamente no front-end do equipamento que deseja ser testado. Todo esse cenário eletromagnético e as características das emissões elas são geradas a partir do Threat Builder, que é o software de programação do Excalibur, e então, feito todo esse cenário, são gerados os sinais de RF para os experimentos que se desejam realizar. Para o nosso teste, foi estabelecido algumas hipóteses e condições em que todos os testes foram realizados sob condições ambientais controladas, sendo conferido um tempo de warm-up do sistema de 30 minutos. Foi ainda todos os parâmetros dos emissores e receptores configurados dentro dos limites especificados em manual, considerou-se polarização casada entre emissores e receptores e desconsiderou-se qualquer tipo de variação vertical nos padrões de radiação dos emissores e receptores. Então, tendo essas hipóteses e condições estabelecidas, foi montado um setup de teste em que o cenário eletromagnético foi gerado a partir do Threat Builder e exportado ao Excalibur via rede, sendo que o Excalibur, por meio de duas portas de RF, aqui no caso as portas 3 e 4, gerou os sinais radar dos emissores para que eles pudessem ser medidos em dois analisadores de espectro, comparados essas emissões entre si e então obtido o valor de AOA. Por meio desse setup de teste, foi realizado o teste então, em que estabeleceu-se 3 emissores radar distintos com os parâmetros deles aqui apresentados nessa tabela abaixo. O padrão de radiação das antenas do nosso arranjo receptor ele foi gerado em Python, de acordo com o padrão de radiação gaussiano, e importado ao Threat Builder para que fossem gerados sinais de RF. Foi considerado ainda um squint angle entre as antenas de 45 graus. A largura de feixe das antenas foi estabelecida uma largura de feixe de 90 graus. Manteve-se uma distância fixa de 40 km entre o sistema receptor e o sistema transmissor. E então, a partir desse cenário, foi medido os valores de potência para os AOAs de 0, 22,5, 45, 67,5 e 90 graus. Tendo obtido então esses valores de potência, nós podemos calcular o AOA e daí então nós calculamos a relação de sinal-ruído para cada um desses emissores aqui de 2,5, 9 e 17,5 GHz, considerando uma sensibilidade tangencial de menos 60 dBm. E aqui no que nós podemos observar que os valores calculados da relação sinal-ruído apresentados aqui nesses marcadores, eles corresponderam ao que foi modelado pelas curvas aqui apresentadas
para os 3 emissores, tendo sido observados apenas pequenos desvios entre aquele valor calculado e o valor modelado, de modo que nós podemos então validar o modelo matemático que foi estabelecido a partir desse experimento. Na sequência, foi avaliado o erro de AOA em função do ângulo de detecção para os 3 emissores e obtido o seguinte resultado, em que a gente observa que para cada um dos emissores, o erro de AOA ele tende a aumentar conforme a emissão aproxima-se do limite, do arranjo de antenas e diminui consequentemente conforme aproxima-se do ângulo bissetor entre as antenas. Na sequência, para o emissor 2, na frequência de 9 GHz, foi avaliado o erro de AOA em função também do AOA, porém aqui agora considerando uma variação da largura de feixe, estabelecendo larguras de feixe de 90, 65 graus e 115. E da mesma forma que no gráfico anterior a gente pode observar que os erros de AOA eles aumentam conforme a gente se desloca para as extremidades do arranjo de antenas e também que ele aumenta conforme diminui-se a largura de feixe daquelas antenas. Então, a partir de todos esses resultados, nós podemos chegar a seguintes análises, em que a variação ela teve baixa dimensão em relação às curvas modeladas para aqueles 3 gráficos em que foi medido a relação sinal-ruído. Obtivemos ainda que o erro de acurácia de AOA ele vai variar com a relação sinal-ruído, sendo menor no squint angle. E vai variar com a frequência, uma vez que a atenuação da relação sinal-ruído com uma relação de atenuação da relação sinal-ruído com o aumento daquela frequência. Ainda, nós temos que o erro de AOA ele vai ser mínimo no ângulo bissetor entre as antenas e máximo conforme aproxima-se das extremidades do arranjo de antenas. E por fim, chegamos também que o erro ele aumenta conforme diminui-se a largura do feixe. Lembrando aqui que alterações na frequência alterarão também a largura de feixe. Porém, esse não foi o escopo desse trabalho para análise, mas a partir daquele último gráfico apresentado, nós podemos notar que alterações na frequência podem alterar a largura de feixe e, consequentemente, também gerar novos erros de acurácia de AOA. A partir da análise de todos esses resultados que nós apresentamos aqui, concluiu-se que o teste realizado ele permitiu validar o modelo matemático que pode ser utilizado para posteriores testes de AOA com o Excalibur. Ainda, foi validado também a utilização do Excalibur para avaliar o comportamento do ângulo de chegada decorrente da variação do ângulo de apontamento entre as antenas do sistema receptor e do sistema transmissor. E, por fim, notou-se que existe a capacidade de utilizar o Excalibur para avaliação de erros em sensores RWR dispostos em cadeia reduzida e assim facilitar avaliações de equipamentos RWR sem que seja necessário, de fato, utilizar a aeronave toda para esses testes serem realizados. Com isso, concluo a apresentação e fico à disposição dos senhores e senhoras para eventuais dúvidas que surjam. Obrigado.